Oi, gente. Meu nome é Luísa, sou aluna da turma de mestrado do Polo da UFES, do PROEF, mestrado profissional, e viemos debater a primeira atividade da disciplina 5, é isso? 4? Da disciplina 4, em que tivemos 3 textos para ler e fazer reflexões e linkar com as nossas experiências pessoais. E aí, a partir das leituras, eu trouxe de relevante que o texto 1 traz que os estudos eles foram conduzidos predominantemente na Austrália, Nova Zelândia, Espanha e Estados Unidos. E ele também cita a ausência desses estudos no Brasil, mesmo com a contribuição de pessoas importantes que são referências para a educação, como Paulo Freire. E aí ele traz que a produção de conhecimento, de estudo científico, de pesquisa sociocrítica está concentrada nas universidades, mas que não tem com clareza se isso significa uma mudança, uma reflexão de mudança na educação. E aí, linkando com a minha experiência pessoal, eu tenho que, nesse trajeto da educação, enquanto estudante de graduação, eu produzi o TCC, e aí depois eu estive professora e não escrevi nenhum artigo sequer, por exemplo. Não conduzi nenhuma pesquisa, não produzi nenhum conhecimento. E eu retornei a esse papel de produzir conhecimento, de professora pesquisadora, a partir do momento que eu retornei ao papel de estudante, agora no mestrado. Então, trazendo de volta esse questionamento que o próprio texto traz, eu seria capaz de responder que, de fato, as universidades dominam a produção de conhecimento de pesquisa, mas que essa mudança não acontece numa esfera significativa, do jeito que eu acredito que deveria estar acontecendo. Ainda está num nível muito micro, muito devagar. E isso pode ter alguns motivos, algumas razões, e entre eles eu posso estar fazendo a junção com o texto 2, que fala, né, sobre a dificuldade que os professores de didáticas específicas não têm o conhecimento para poder fazer o planejamento junto com os professores pedagogos, né? E isso acontece muito também nas escolas por onde eu passei, que o planejamento feito com os professores de área são diferentes dos planejamentos feitos com os professores regentes, porque eles entendem que eles não sabem o que fazer e, de fato, os nossos problemas precisam ser solucionados pela gente mesmo. Então, o que eu achei de relevante no texto 2 é essa questão de separarem, né, os professores de área, os professores pedagogos, e a gente identifica que talvez a formação precisaria acontecer de uma maneira mais integral, de uma forma mais diferente. Um pouquinho diferente de você, né, Lu? Eu nessa formação, você ainda veio da Universidade Federal, você ainda teve essa produção de conhecimento, diferente de mim, que fiz uma faculdade particular. Então, a minha carência de conhecimento na faculdade, principalmente voltado para essas reflexões do nosso conteúdo, da nossa disciplina, foram muito menores. Eu estou há muito tempo também sem estudar, também como você, como está trabalhando direto, né? Eu estou na educação há muitos anos, a gente não tem tempo, a gente acaba sendo arrastado pelo sistema, e o sistema não está tão assim preocupado nessa mudança, nesse pensamento, nesse novo pensamento, né, da educação física em si. Isso trazendo um pouco das reflexões do texto 1. A formação que fala no texto 2, no texto 2, a gente tem que trazer a questão dos novos saberes, né, da educação física também, do desenvolvimento humano. Perdão, aqui, peraí que eu me perdi na minha anotação aqui. E no texto 3, da educação, que eu estava comentando com vocês antes um pouquinho, sobre o pensamento que a educação acaba colocando na nossa realidade, trazendo para a nossa realidade. Ela coloca os alunos como números, né? E não pensa no desenvolvimento humano desse aluno. Até citei o exemplo de quando participei de um processo seletivo, e dentro do projeto eu falava a questão do cuidado com esse aluno, e isso é muito levado em consideração. O sistema pede, o sistema mostra, os estudos mostram que a gente precisa cuidar do ser humano, mas o sistema dá números, o sistema quer números, o sistema coloca números para esse aluno.
Então a gente trabalha meio que num cabo de guerra. Nas reflexões que a gente vem fazendo nessas leituras, a gente entende que tem que pensar mais no ser humano. Só que esse trabalhar com o ser humano não tem como mensurar, porque a gente tem muitas outras questões que tem que ser levadas em considerações na nossa escola. Né? A gente pode trabalhar uma mesma coisa em 5 escolas diferentes, como no nosso caso aqui, e a gente não vai conseguir ter os mesmos resultados, né? Porque a gente tem que levar em consideração as realidades, as individualidades desses alunos. Isso não é levado em consideração e isso não dá para medir assim, diretamente. Acho que é o caso de vocês aí, dos colegas também, né? Não está muito distante. Então, logo no texto do Libânio, ele destaca que a escola não deve apenas transmitir conhecimento, mas deve buscar uma formação integral dos alunos, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e críticas. Isso é muito, muito forte, cara, porque todos nós vivemos em escolas de classe social baixa, alunos que sofrem demais e precisam muito mais de conhecimento, precisam de um olhar mais acolhedor. Entendeu? Um professor acolhedor que cria um vínculo com o aluno, ele vai ter muito mais sucesso em suas aulas que um professor com muito conhecimento, mas que não tem esse vínculo com o aluno. É isso mesmo. Isso aí. Como você fala aí, né, até no texto fala, né, que texto 2, se eu não me engano, fala sobre a didática, a formação dos professores, ele até traz que nós professores, nós devemos, né, ter uma formação, sim, específica, né, dentro de cada disciplina, porém que não basta a gente apenas saber o conteúdo ali das nossas disciplinas, mas que também devemos dominar a parte da didática ali, né, de como fazer com que esses alunos possam adquirir esse conhecimento que a gente está querendo passar para eles. E aí a gente vai de encontro aí com o texto 3 aí, que fala sobre como seria o papel da escola, né? Como formar o que a escola deveria fazer, qual a função da escola na vida desses alunos, desses estudantes. E aí traz como que a situação aqui que Igor colocou, Luísa, como que a escola hoje, o sistema, né, ele quer ver números e também acaba reproduzindo, como eu vejo aqui na minha rede, acaba reproduzindo aquela escola bancária, né, educação bancária. Por exemplo, no novo ensino médio integrado, que tem a formação de técnicos, técnico no meio ambiente, técnico administrativo, isso claramente dá para perceber que essa formação técnica, não tenho nada contra, porém, essa formação técnica ela acontece no mesmo período de uma formação, vamos colocar regular, né, que eles tratam hoje o termo. Então, como é que o aluno vai conseguir se desenvolver no mesmo período que é uma formação regular e ainda ir além e fazer uma formação técnica? E o que está acontecendo? Para ele ter essa formação técnica, essa formação está sendo em detrimento de outras áreas de conhecimento, reduzindo aulas de educação física, reduzindo aula de ciência, reduzindo aula de sociologia. O que acontece? Está formando cidadãos ali com uma certa especialização, capacitados para desenvolver certos tipos de trabalho, porém não vai conseguir se desenvolver tanto como se fosse uma formação depois de uma faculdade, e acabando sendo uma mão de obra mais barata para o mercado capitalista. É o que está acontecendo muito hoje no ensino médio. E esse aluno ele não vai conseguir brigar de igual para igual em uma formação regular, porque já vimos aí que não vai ter mudança no Enem, então esses alunos não vão ter esse mesmo conhecimento do que os alunos de um ensino médio regular, então eles não vão conseguir brigar de igual para igual, a não ser que se esforce bastante para dominar esse conhecimento aí por fora, né? Mas vai ter uma formação básica ali em algum
com a área técnica para iniciar seu mercado de trabalho cedo, precocemente. Então, eu até falo que é uma especialização precoce, porém, em detrimento de saberes aí que é de muito valor para a formação integral desses alunos, né? E só para finalizar ali, né, o texto 1 nos traz sobre a pesquisa sociocrítica, né, que eu acredito que aqui todos nós estamos tentando fazer aí no nosso mestrado profissional, que é de não somente ir a campo e coletar dados e mostrar números e fazer, levantar hipóteses de como seria, né, poderia acontecer algo, mas sim de ir lá entender a realidade, identificar o problema e com os nossos estudos tentar modificar isso, né, entendendo a realidade de cada aluno ali, a realidade onde ele está inserido e tentar fazer com que esse aluno participe desse processo e com isso a gente transforme essa realidade, não somente vá lá e identifica, isso aí está acontecendo e acabou. Perfeito. Concordo com o que vocês disseram. Realmente, pensando nessa questão da pesquisa sociocrítica que o primeiro texto traz, concordo com a Luísa, a produção está muito vinculada às universidades, assim, acaba que elas se afastam um pouco da nossa realidade escolar. Então, assim como eu fiquei bastante tempo fora da universidade, então a minha produção acadêmica ela praticamente não existiu nesse período, porque isso é colocado até de lado pelas próprias redes de ensino, assim, não é valorizado o professor que vai pesquisar, eles querem apenas que o professor ele prossiga ali nas aulas, visando principalmente os resultados, né? Assim, a preocupação maior do sistema é o resultado, principalmente para que melhorem-se os índices e assim a verba seja maior, né? Assim, e pensando na questão do texto 2, que fala sobre a formação docente, a importância das licenciaturas também terem esse cuidado, né? Porque, principalmente quando nós chegamos no ensino fundamental 2, ali onde os professores já são especialistas, cada um na sua disciplina, tem-se a cada um se preocupar simplesmente com o que está sendo abordado ali como o conteúdo, né? E não leva muito em consideração a realidade da comunidade onde está inserida a escola, a realidade do aluno, e basicamente a preocupação são os números, os resultados, e os alunos estão tirando notas boas ou não, mas o que importa é o que vai ser debatido ali ao final do bimestre, que são as notas dele em questão de aprovação ou reprovação. E no texto 3, aqui finalizando, eu penso que essa questão da escola, que ela vai desenvolver o aluno integralmente, levando em consideração todos esses aspectos, né, sociais, a questão econômica também, ela está mais no discurso do que na própria prática, quando a gente tem, até nas formações de professores, o que nos é colocado lá são, às vezes, situações que não levam nem em consideração a nossa realidade escolar. Assim, são abordados assuntos por especialistas que não levam em consideração o que é realmente o cotidiano escolar. Então, acaba afastando bastante assim, a nossa realidade docente do que é tratado nas reuniões de formação. E o que acaba provocando, assim, a longo prazo, uma grande defasagem, né, no corpo docente. E essa produção acadêmica também, ela vem ser ruim, pois o professor precisa ter 2, 3, 4 empregos para ter uma vida melhor. Então, ele acaba que não tem tempo, né, disponível para investir, né, nessa área. Isso também é uma realidade nossa. Não é nem pensado em nós, né? Então, colegas, nosso tempo limite está chegando ao fim. Faltam 30 segundos para os 15 que eles pediram, que é o limite. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante da nossa realidade junto com os textos. Fica assim, então. Encerramos. Valeu. Um abraço. Valeu. Falou, muito Valeu. obrigado.